Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brundizio, psicóloga, e esse podcast tem a intenção de disseminar informações a respeito de psicologia e saúde mental. Se você tem intenção de marcar uma consulta com a gente, o link está na descrição. E hoje eu tenho aqui comigo o Lucas Ken, que é um dos parceiros aqui da clínica. Lucas, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Ana. Olá, pessoal. Então, vamos conversar aí. Começar. Lucas, conta pra gente um pouquinho como que foi sua chegada aqui na clínica. Eu tô aqui há 5 meses. O Lucas, ele vai contar pra gente um pouquinho, mas como que é a sua jornada profissional até aqui, o Lucas? Porque eu acho que você, né, tá migrando agora, na verdade, começou na psicologia clínica, mas você já tem um outro processo aí dentro da psicologia de antes também, né? Eu sempre trabalhei em assim, ambiente de multinacional, né? Minha última experiência, assim, talvez mais assim, chamativa, chama atenção, trabalhei na Ajinomoto, que é uma multinacional Legal. japonesa, e fiquei lá 5 anos, no RH de lá, né? Uhum. Mas eu fazia serviços, assim, de mais fora do convencional, né? Eu não fazia recrutamento, ou pessoal, assim, eu fazia mais a parte de expatriados, que é o setor de atender os funcionários estrangeiros, né? Que via Legal. bastante funcionários da sede, que é lá no Japão, né? Aí, então, era mais, não tinha muitas coisas de psicologia, era mais a língua japonesa, né? Que eu sei falar, né? Uhum. Pelo menos que dá para se comunicar lá. Uhum. E aí, essa é a mais experiência mais assim, né? Enfim, eu fiquei mais tempo lá. E a última mesmo foi agora. Eu estava lá em São Paulo, né? Uhum. E aí há 4 anos eu vim para cá para poder abrir um negócio, que é um supermercado dos meus pais, né? Uhum. E aí agora finalmente eu pude sair de lá e vim para efetivamente para a psicologia mesmo, né? Para a clínica, né? Legal. E como que tá sendo a experiência? Você tá gostando? Tá feliz? Tô bem feliz, né? É bom fazer o que você, praticar aquilo que você estudou, né? Assim, fez a formação, né? É, Você investiu para aquilo, né? Então, acho que é interessante você estar no lugar que você gostaria de estar, né? Sim, não, com certeza. Eu também trabalhei um bom tempo com recursos humanos e em dado momento eu percebi que eu não era muito feliz. Então, vir para a clínica para mim foi algo, né, muito maravilhoso, digamos assim, vai, porque eu gosto muito do dia a dia, da dinâmica, né, dessa coisa de você poder ajudar. E a gente sabe que com RH, dependendo da cultura organizacional, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, às vezes a gente não consegue chegar aonde a gente quer, né? Mas assim, você vem de uma abordagem da psicologia que é a psicologia histórico-cultural, né? E normalmente quando a gente trabalha com essa abordagem, tem muito essa questão relacionada à cultura. Então, de alguma forma, mesmo você ali não trabalhando, né, na Ajinomoto com RH no sentido de recrutamento e seleção, de treinamento, você estava ali, querendo ou não, exercendo um pouquinho desse conhecimento que você tinha a respeito da sua abordagem teórica, né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente, por que que você escolheu essa abordagem? Como que foi que surgiu isso pra você? Foi desde a faculdade, não foi? Não foi na faculdade. Inclusive não existia, né, essa coisa de clínica na abordagem histórico-cultural, né, que é a teoria onde eu estou trabalhando. Uhum. Inclusive as primeiras sistematizações de estudo começou em 2020, bem recente, Legal, né? bacana. E aí, bom, eu escolhi essa muito porque eu não me identificava com as tradicionais que já existiam, né, psicanálise, behaviorismo, etc. E aí pesquisei e encontrei essa. Inclusive, minha formação eu sempre dei mais ênfase para psicologia social, né? Inclusive, minha ideia era de trabalhar na área institucional, né? Escola, hospital, instituições, ONGs, né? Uhum. Nunca foi clínica exatamente. Sei. Embora já tenha feito terapia pessoal, já tinha tido uma experiência clínica nesse sentido, Uhum. mas nunca quis clinicar, né? Uhum. E aí a vida foi, né? Aí tive que fazer uma escolha ali, a clínica estava mais próxima, né? Por assim, também escolhi clínica nesse aspecto, né? De ter que, né, exercer a profissão através da clínica. E aí, para você clinicar, você precisa de abordagem teórica, né? E aí que Uhum. eu
me vi naquela dilema que eu estava na faculdade, pô, eu não me identifico com Uhum, nada, né? O que vai ser, né? uhum, Aí, inclusive, eu tenho muitos colegas da psicologia histórico-cultural que uhum. eles eram, a maioria eram psicólogos sociais, né? E Sim. aí eles tiveram que clinicar, mas e aí? Não se identifica com nada. Aí, Uhum. o que é mais próximo da psicologia social é a psicologia histórico-cultural, então tem essa associação, sabe? É, porque até você falando, né, na faculdade eu não me recordo de ter realmente, até porque, Uhum. como você disse, né, é recente, então a gente vê algumas temáticas a respeito dessa abordagem através da psicologia social mesmo, né, Isso. então, sobre Vygotsky, então acaba que é uma interface ali com a psicologia social, Sem né? dúvida. Uhum. Legal, bacana. E me fala um pouquinho também, assim, será que essa escolha e essa questão da psicologia social, ela tá muito ligada à sua descendência? Fala um pouquinho pra gente, porque você estava contando agora há pouco aqui pra mim que você nasceu no Japão, né? Aham, sim, rola, né? Inclusive, eram questões, principalmente, né, da minha terapia pessoal, né? Eu fiz terapia pessoal há mais de 10 anos, 2009, acho que foi. Fiz um ano, né? Um ano e meio. Uhum. E realmente, a questão do choque cultural, né? Sempre era presente, ainda mais no meu contexto familiar. Minha mãe é japonesa, é Aham. japonês mesmo. Meu Sei. pai importou ela. Meu Aham. pai é Ah, seu brasileiro. assim, pai é Meu brasileiro. pai é brasileiro, assim, Entendi. é descendente, né? Ele tem a Tá. cara em Ah, tá japonês, bom, ele é descendente, só entendi. que ele Mas ele nasce. nasceu no Brasil, tá. Perfeito, é. Aí Aham. se morou aqui, é brasileiro de alma e corpo de japonês. Sim, sim, sim. Aham. E aí ele foi pro Japão, conheceu minha mãe lá, casou com ela, trouxe ela para cá, só que antes de de trazer ela pro Brasil, me teve lá. Aí Uhum. eu também nasci lá, e aí migrei com a minha mãe para cá. E aí, dentro de casa era falar japonês e fora de casa o português. Então, Uhum. essa coisa da diferença da língua, da diferença da cultura, da convivência, realmente assim, foi uma coisa constante na minha vida, assim. É, rolava alguma sensação assim, e talvez ainda role, não sei, de desencaixe ou não? Porque assim, eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que vêm de uma descendência, né, japonesa, e é uma cultura muito forte, né? Então, Uhum. assim, você consegue perceber, para você é gritante as diferenças, assim, e talvez assim, hoje já adulto, mas não sei se no seu processo de formação como ser humano, isso era meio conflituoso na sua cabeça ou nunca foi? Sempre lidou de boa com isso? Eu tive sim, para mim foi um presente isso que você falou. Uhum, Talvez somos em quatro irmãos, sou mais velho, né? Talvez uhum, meus outros três irmãos que nasceram aqui no Brasil tem uma identificação um pouco diferente que eu tive, assim, com relação ao Japão, ao Brasil. uhum. Para eles que foi mais tranquilo, não sei, tem essa sensação, né? Mas para mim sempre pegou, sempre foi um conteúdo de crise, né? Uhum. É, Enfim, talvez também a questão da personalidade, né? O pessoal fala que eu sou o mais japonês ali dos irmãos, né? Ah, é? É. Aham. Eu sou mais, enfim, mais reservado, Aham. mais chatinho. Mas você se comunica bem, né, Lucas? Porque eu vejo que você super socializa aqui na clínica, as meninas falam que seus pacientes te adoram, tal. Então, você desenvolveu bem sua comunicação, apesar de você se ver como mais introvertido, né? Realmente a vida fez aprender, né? É, a gente vai, A se né? comunicar. Exatamente, tá certo, legal. Bom, e assim, acho que talvez seria bacana a gente falar um pouquinho a respeito da psicologia histórico-cultural, Tá. né? Eu tava dando uma lida a respeito do assunto e assim, eu achei interessante, até para depois a gente já entrar nesse link com o nosso tema de hoje, que eu acho que eu não falei, gente, olha que erro da minha parte, né? Então hoje a gente vai falar sobre impactos culturais na saúde mental, né? E que tem tudo a ver com essa abordagem do Lucas, que é a psicologia histórico-cultural. E daí, assim, eu tava, né, dando uma revisada no conteúdo, né, e achei super interessante, porque é como se fosse uma frente que também ela faz uma oposiçãozinha ao capitalismo, né? Porque o Vygotsky, o Luria, quando eles encabeçaram esses estudos lá em Moscou, na época da Revolução Russa, tinha meio que uma pegada de fazer uma abordagem que tivesse ali uma semelhança com a teoria marxista, né? Sim, realmente é uma teoria que nasceu desse contexto, né? Lá em 1920, 30, né? Tava Uhum, estourando essas coisas, né? uhum,
Assim, o Vygotsky, né, que foi o precursor dessa teoria, ele queria entender o desenvolvimento do indivíduo sobre um contexto. Que Uhum, contexto é esse? Capitalismo é contexto? E ele colocou capitalismo como um contexto, né? Embora os liberais lá, os defensores do capitalismo dissessem que, defendessem que o capitalismo era um processo natural do ser humano, uhum. os socialistas, os marxistas, os Vygotsky, que colocaram, não, é um processo cultural, né? É uma etapa da vida da humanidade, né? E com Uhum. base nisso, foi se criando a teoria do desenvolvimento do indivíduo, realmente. Legal, assim, hoje muito se fala, né, sobre essa questão política, né, de polaridade, de esquerda, direita, mas assim, o materialismo histórico dialético, né, ele é criado em cima dessa questão de que existe uma força de trabalho do proletariado que ela acaba sendo meio fonte de abuso, né, da burguesia, porque tem até a teoria da mais-valia, né, que fala que assim, Uhum. como se o valor da matéria-prima ele difere muito do valor final do produto, né? Então é como se o trabalhador ele trabalhasse e não chega para ele, né? Uhum. Aquela talvez uma divisão mais igualitária dos lucros da empresa, enfim, Uhum. é a questão da igualdade social mesmo, né? Que é a temática principal, assim, né? Realmente, começou com esse olhar, né, sobre Sim. desigualdade, né, a matéria que surge com essas preocupações, né. Uhum. E aí, assim, claro que isso está presente até hoje, mas o que hoje assim, se estuda mais, se pratica mais, é um olhar da maneira como tudo isso está presente, né? Então, hoje a gente fala e está atento, muito atento às questões que é bem comum à nossa classe de psicólogos, Uhum. que é a questão do gênero, né, do machismo, né, como é presente, né, e ele tem totalmente a ver com a questão da desigualdade socioeconômica, com o capitalismo, que a gente estava conversando aqui inicialmente. Uhum. Também tem as preocupações com a questão racial, né, que é muito presente ainda hoje, né, e que faz parte desse processo da constituição do capitalismo, né, Uhum. questões históricas aí. E e qualquer tipo de discriminação, né? Recentemente tenho visto mais a questão da acessibilidade, né? Uhum. Das pessoas portadoras de deficiência, né? Qualquer que seja, né? Então, Uhum. esse contexto em que o Vygotsky criou a teoria está presente na teoria até hoje, né? Mas Uhum. assim, está de maneira mais assim, da maneira como a gente pode trabalhar em clínica, né? Isso, né? Não, legal, bacana. E assim, acaba que rola meio que uma interface também com a neuropsicologia, não rola? Porque, pelo menos assim, não sei, por ter o autor principal, que é o Vygotsky, ele encabeçou muitos estudos sobre desenvolvimento, né, intelectual da criança, tal. É até legal você falar essa coisa dos deficientes, porque tinha aquela teoria da compensação também, né, do desenvolvimento próximo também, né, que fala muito sobre muitas vezes você aplicar algumas atividades que vão além das capacidades cognitivas da criança, mas que às vezes o papel do professor ele é muito importante para poder desenvolver, né? E a teoria da compensação também, que é muito, muito legal, que fala que, na verdade, assim, é como se não existisse uma criança deficiente. Existe uma sociedade deficiente que não consegue atender as demandas daquela criança, né? Uhum. É, assim, depois o pessoal aí pode pesquisar aí Uhum. melhor, mas eu não sei muito de neuropsicologia, mas uma das fontes, uma das origens de começar a estudar neuropsicologia está lá em Vygotsky, me É, parece, né? sim, Pri- Piaget, Vygotsky, né? Esses autores que desenvolveram, né? Principalmente com os alunos do Vygotsky, que foi o Luria e o Leontiev, segundo consta, são os pais da neuropsicologia, né? Mas, é, enfim, não é uma área de domínio meu, Sim, mas sim. tem a ver. Mas até aproveitando uma pergunta que eu não te fiz, qual que é o seu público-alvo aqui na clínica, assim? Qual a idade que você atende? Hoje eu atendo adolescentes, adultos e idosos, e aí a queixa, por enquanto, trabalho com qualquer queixa, né? De maneira Uhum, ampla, assim. tá certo, legal. E me conta, então vamos, né, tentar migrar agora mais realmente para essa questão do impacto cultural na saúde mental. Como que você vê hoje a questão da cultura? Se você pudesse colocar nas suas palavras, Lucas, o que que é cultura para você?
Uhum. Cultura, bom, é um tema, assim, bastante amplo, né? O conceito de cultura é bastante amplo, né? Uhum. O que acaba sendo difícil a gente colocar uma exatidão nele, né? O que que Sim. é isso? É difícil falar que cultura é isso, né? Cultura, Uhum. a gente pode falar aí que são crenças, são ideias, são formas de olhar, de conhecer as coisas do mundo em diversos aspectos da vida humana, né? Que é a Uhum. educação, é o esporte, é a saúde, é o direito, né? Então, quando se fala cultura, está presente aí, né? Em vários âmbitos domínios da vida humana. E, mas falando assim, vamos lá, etimologicamente, né? A origem da Uhum. palavra cultura, né? Ela vem da palavra de origem latina, colere, né? Colere significa cultivar, né? Então, então a palavra cultura vem vem da agricultura, né? Uhum. Vem das práticas mais primitivas do ser humano de cultivar a agricultura, né? Uhum. É, que era bastante presente, né? Hoje em dia a gente tem uma vida moderna, urbana, né? A gente tem, eu tenho uma vida bastante diferenciada, mas cultura vem aí dessas práticas agrícolas, né? Sim. E, e aí, historicamente, segundo consta, no Império, ali na Antiguidade, Império Romano, que começou a ter mudar esse conceito de cultura, né? Cultura passou a ser uma coisa de você cultivar a alma, né? Uhum. Tem a ver com educação, com refinamento pessoal, né? Uhum. E aí, hoje em dia ainda está um pouco, né? Ainda tem essa visão, né? Uma pessoa que tem cultura, né? Que a gente vai pensar, né? Uma pessoa que é, Rica em conteúdos, conhecimento, né? conhecimentos, né? Que Uhum. adquiriu, né? Foi adquirido historicamente pela humanidade, né? Uhum. Uma pessoa culta, né? Nesse sentido, a gente ouve essa expressão do senso comum, né? E, enfim, por exemplo, cultura aparece bastante nas expressões assim, tipo diversidade cultural, choque cultural, como eu falei aqui agora, né? Na Uhum. questão entendendo a cultura como cultura étnico, nacional, né? Uhum. Quando se fala em cultura japonesa, por exemplo, né? Uma cultura Uhum. étnico-nacional, né? Uhum. Cultura brasileira, enfim. E e também na expressão do tipo Ministério da Cultura, né? Assim, como eu acabei de falar, a cultura, se cultura está em vários domínios da vida, né? Uhum. Educação, direito, enfim. Então, o que seria o Ministério da Cultura? O Ministério da Cultura tem a ver com concentrar, é um lugar onde tá concentrado tudo aquilo que sobrou, porque cada âmbito tem o seu ministério, né? Por exemplo, Ministério do Esporte, Ministério da Ciência, Ministério da Educação, Sim. Ministério da Justiça. E aí tudo que sobrou fica no Ministério do Cultura, né? Uhum. Que é o que se considera como teatro, artes, o patrimônio histórico, tudo isso acaba entrando na Ministério da Cultura, mas é preciso lembrar que cultura não se resume a isso, né? Não é sinônimo de arte, né? Embora a arte seja uma expressão da cultura, mas Uhum. é só para tentar ampliar o conceito de cultura, né? Que não é só isso, né? Sim, legal, muito bom. E assim, você falou da sua descendência aí, né, japonesa, você nasceu no Japão. Você já fez algumas viagens para lá, né, Lucas? A gente estava até conversando aqui antes. Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de um semestre nos Estados Unidos e eu sempre falo isso, que assim, a gente sempre escuta falar cultura, 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 só que tem um quê da cultura que só quem já sentiu na pele sabe, né? Então, assim, eu senti muito esse choque cultural. Eles têm até um termo que eles falam, né, que é homesick. Então, quando você se dá conta que você parece um peixe fora d'água, às vezes, dentro de um contexto assim, e são coisas muito subjetivas, né? Então, a maneira de se comunicar, não só pela língua, mas pela forma como você, né, expressa aquela linguagem, a comida, o tempero, o que passa na TV, é tanta coisa, assim, é um negócio tão, tão amplo.
que eu falo, assim, eu percebo que existe uma romantização até dessa questão do morar fora, né? Por a gente ser um país que não é dito como país de primeiro mundo, então a gente se queixa de várias questões culturais aqui, como, por exemplo, questões políticas, né? De talvez desonestidade, a questão do jeitinho brasileiro, né? E rola muito essa coisa de tipo, não, vou sair do país, como se essa fosse a solução dos nossos problemas, né? Só que, normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço, assim, é claro que eu conheço pessoas que se adaptaram super bem, né, e ficaram muito felizes aí em outros países, mas, assim, eu tenho, inclusive, pessoas da minha família que moram há anos lá, assim, estão super adaptados, mas falam que não é a mesma coisa, sabe? Então, assim, quando eu voltei, foi um processo muito louco, assim, de eu amar muito meu país, eu ver ele de uma forma que eu nunca tinha visto, sabe? Então, o Brasil em todas as nuances e todos os problemas que ele apresenta, eu posso dizer hoje que é aqui que eu quero estar, assim, eu sou apaixonada pelo meu país porque eu me sinto parte disso, sabe? É um negócio muito subjetivo, assim, não dá pra, né, materializar o que eu tô falando, né? Quando você foi pro Japão, assim, justamente por essa diferença cultural tão grande, que é claro que já vinha de dentro da sua casa, do seu processo de criação, né? Tem algo que vem à sua cabeça, assim, que, tipo, pra você era muito gritante na maneira diferente de ser? Tem. É, ah, bom, diferenças, por exemplo, nos Estados Unidos, lá o pedestre dos Estados Unidos, o pedestre americano, quando o farol tá vermelho pro pedestre, eles atravessam? Não. Não, lá no Japão E também. sabe uma coisa muito legal que isso eu sempre falo, e foi muito bacana porque eu não tinha essa consciência aqui, talvez também por imaturidade e tal, e depois de viver a experiência de estar lá, eu mudei completamente minha maneira de ser no trânsito. Totalmente. Sabe quando tem um cruzamento, assim, tipo, 4 carros, assim, vindo cada um de uma rua? Tem assim, é muito uma coisa que todo mundo se liga, tipo, quem chegou primeiro vai primeiro, o segundo vai segundo, o terceiro vai terceiro, e, tipo, não tem aquela coisa que a gente vê muito aqui de povo querendo passar, sabe? Não, eu vou primeiro, eu vou primeiro. E eu, assim, já fiz muito isso, não vou ser hipócrita, entendeu? E depois que eu fui pra lá, eu passei a ver isso de outra maneira, eu falei, gente, mas que educação, que coisa louca, né? Tem, claro, eu falo tudo isso, né, que foi uma experiência muito enriquecedora pra mim, eu, claro, voltei feliz, grata pelo meu país, mas também, assim, tem coisas que funcionam de uma forma que eu falo, gente, que coisa linda, né? Assim, esse respeito, sabe? A honestidade, por exemplo. Lá é muito comum que as pessoas deixem na porta de casa coisa para vender. E daí fica a caixinha lá para você colocar o dinheiro, mas assim, ninguém mexe naquilo, entendeu? Todo mundo tem a ética de colocar o dinheiro realmente se pegar aquele produto, né? Então, assim, tem umas coisinhas que, putz, a gente dá vontade de chorar, mas assim, eu sou de um olhar um pouco mais positivo. Eu acho que um dia a gente chega lá. A gente, assim, até uma forma até de virar até assunto, né? Assim, de bate-papo, gostoso, legal, assim, né? Sobre a diversidade cultural, né? Sim. Mas sobre essa questão que você falou da subjetividade, é muito legal, né? Porque o Vygotsky fala assim, a construção da subjetividade do sujeito, da pessoa, é formado socialmente, ele fala, que essa formação não acontece nada fora da sociedade. Então a relação do indivíduo com a sociedade é muito assim, é muito íntimo. Vygotsky fala. E é engraçado, eu acho que ele também pontua muito essa coisa de que assim, a gente não é influenciado pela cultura, a gente é constituído nessa cultura, né? Então existe essa pequena diferença. Até uma coisa que liga muito nessa questão da saúde mental, que essa experiência eu pude viver lá e que fez, assim, tem muito a ver. Aqui no Brasil, às vezes a gente que é mulher, quando a gente anda na rua, às vezes a gente é incomodada, né? Por questões, enfim, machistas, homens que passam, mexem com a gente, isso faz a gente se sentir muito mal, invadida, né? E é muito louca a experiência de você andar lá e ninguém, tipo, direcionar nenhum tipo enfim, de invasão a você, sabe? Eu lembro da sensação de eu andar à noite na rua, tipo, tranquila. E aqui a gente não consegue fazer isso, né? E isso implica muito na saúde mental, assim, eu percebo que existem muitas pessoas que têm muito medo da violência no Brasil, né? E que isso até, não sei, eu fico pensando, né? Como é ter um filho hoje em dia, né? Num país onde você, né? Eu fico imaginando como é ter um filho, por exemplo, negro num país como o Brasil, né? Ou muitas vezes um filho gay que pode sair na rua e, por exemplo, pode ser agredido, muitas vezes, né? Então, assim, isso impacta na nossa saúde mental, né?
as questões sociais, como impacta, forma a subjetividade, né? Uhum. Eu estava assistindo, inclusive uma indicação de sugestão de filme, aproveitando a conversa Aham. aqui, se chama 37 Segundos, está atualmente, né, no dia dessa gravação, lá no Uhum. Netflix. Legal. Fala da Constituição, para mim, para o meu olhar, fala da Constituição subjetiva de um portador de deficiência a partir de uma paralisia cerebral, né? É Hum. muito bacana, porque ali no processo ela entende, a personagem ali que possui a deficiência, Uhum. ela entende que ela, pessoa, é também o que caracteriza ela fisicamente, Sei. né? Ela não é descendido disso, né? Sim. Será que eu seria eu sem essa deficiência? Né? Assim, É. é uma coisa. Como que, né, essa. Não só a característica física dela, mas também a maneira como aquela característica física se relaciona com a sociedade, forma sujeito, né? Assim, Sim. E é bem legal, assim, porque até pensando, né, nessa questão da saúde mental, quantas vezes a gente não vê um paciente que às vezes tem dificuldade de ressignificar muitas vezes eventos traumáticos passados. Mas muitas vezes, né, aquela adversidade que você viveu é que constituiu a pessoa que você é hoje, né? Então, assim, como separar isso, né? Tipo, eu não queria ter vivido isso, mas se você não tivesse vivido isso, você talvez também não teria outras partes que você se orgulha, né? Da sua maturidade e tal, né? Então, é muito legal isso daí que você falou. Mas bacana, assim, eu acho que para falar de cultura, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre essa coisa dos meios de comunicação da massa, né? E da indústria cultural. O que você acha sobre isso? Aí já entra na maneira como a cultura impacta negativamente, né? Assim, e tem muito, a gente vai ficar aqui, vai fazer uma graduação só falando disso, né? Sim. Mas um dos aspectos mais, assim, que a gente pode falar de maneira assim mais fácil é essa coisa do padrão de vida, padrão de enxergar a vida, né? Uhum. Que desemboca em depressões, em transtornos mentais que a gente atende aí na clínica, né? Sim. O que eu tô querendo dizer aqui? A maneira como a gente é influenciado para seguir uma vida, para ter uma vida, né? Uhum. Então, isso aí chega como pra gente? Através de televisão, de rádio, de filmes, principalmente hoje pela internet, né? Sim. Pelas redes sociais, né? Vai ditando sutilmente como é que tem que ser a vida, né? E quais são os valores que são propagados através desses meios de comunicação, que são os padrões do consumismo, né? É, isso aí é interessante notar que isso é até uma engrenagem, assim, é uma indústria cultural, né? A, a mídia, né? Os produtores de cultura vai moldando o consumidor, né? Uhum. Não só fazendo eles consumirem mais, mas ditando a regra que, ó, para você ser feliz, tem que ser consumista, É. né? Eles vão além de produzir cultura, eles vão no sentido de produzir, ditar o que é uma vida, né? Feliz. E, por exemplo, estou atendendo um adolescente Uhum. queixa de depressão. E o discurso está presente muito nele é que ele é um adolescente de 18 anos, né? E o discurso muito presente nele é de que ah, ele não tem namorada, não tem amigos o suficiente para ser notado, ele não tem carro, está estudando, não está trabalhando, não tem dinheiro. Aí eu perguntei, se você tivesse tudo isso, você seria feliz? Fala assim, sem dúvida, Uhum. seria feliz. Se pelo menos tivesse algum aspecto dessas partes atendida, eu seria feliz, né? Então, aquela coisa, né? É exatamente os aspectos que É. são ditados
pela cultura, né? Porque acaba que padrões são estabelecidos, né? Então, assim, para você ser feliz, você precisa ter isso, ou fazer isso, participar de um grupo específico, né? Então, por exemplo, uma coisa que vem assim na minha cabeça, até como mulher mesmo, e atendendo muitos adolescentes, meninas, eu percebo que pega mais esse lado feminino, a questão da ditadura da beleza, né? Da indústria da beleza. Então, Perfeito. assim, uma vez eu até estava vendo um vídeo que falava muito a respeito disso. Então, por exemplo, se a indústria ela cria um creme anti-celulite, é a mesma coisa dela estar passando uma mensagem implícita de que celulite é um problema. Entende? Então, assim, é isso. Cria demandas, né? Para que a sociedade ache que aquilo que ele tem é um problema ou que a ausência daquilo é algo que é necessário, né? Então, assim, acaba que esse estereótipo também de corpo, né, perfeito, que eu acho muito engraçado, porque o corpo padrão que a gente fala, né, ele acaba sendo um corpo que é da minoria das mulheres, assim, sabe? Um padrão inatingível. E isso muitas vezes faz o desenvolvimento de transtornos alimentares, por exemplo, né? Perfeito. O tanto de adolescente que eu já atendi que desenvolveu transtorno alimentar por causa desse padrão, chega ao ponto de desenvolver uma distorção de imagem, porque assim, é claro que eu sou contra a romantização da obesidade, né? Eu acho que a obesidade é uma doença, né? Uma alteração metabólica que a longo prazo pode gerar vários problemas de saúde, mas eu acho que assim, muitas vezes a pessoa tá super saudável, sabe? Ela só não tá dentro daquele padrão específico. E fica se sentindo a pior das criaturas, e, né, assim, chega ao ponto de não sair de casa, então é convidado para uma festa, não vai, porque a roupa não ficou boa, né? Então, sabe, perceber, né, como que está chegando até eles, né? Através das mídias, né? Então, acaba que influencia muito, né, na nossa saúde mental. Isso daí. E isso aí tá totalmente a ver relacionado ao machismo, né? Também. O contexto econômico em que se faz a vida produz um valor chamado machismo, né? Embora, assim, as pessoas que produzem machismo não se dizem machismo, né? Se dizem, não, isso é natureza. É. Né? O macho alfa é natureza, né? Mas é cultura, né? Isso aí é uma produção cultural a partir de um desenvolvimento econômico, né? E que desenvolvimento econômico é esse? É capitalismo, né? Assim, então não tem como fugir disso. E aí a extensão desse processo é o que você acabou de dizer, né? É a maneira como que tem que ser, então, o corpo da mulher, né? É um corpo que tem que agradar os homens, assim. Com certeza. E assim, não só o corpo também, né? Mas assim, tudo que envolve ser uma mulher hoje, então, toda a questão das compras mesmo, né? Às vezes de caráter excessivo, porque precisa daquela validação para estar com a roupa da moda, tudo. Até é engraçado, porque assim, nos Estados Unidos, especificamente, é um país muito consumista, né? Então, assim, é engraçado que, nossa, você vê, assim, na maioria dos bairros tem um que a gente vai chamar de, por exemplo, brechó, né? E muitas vezes você vai mexer lá, tem muita roupa com etiqueta, ou seja, as pessoas compraram, elas nem usaram, e elas já descartaram, né? Deixaram no brechó para, tipo, comprar mais, e porque o poder de compra lá é muito maior, né? Então é muito mais barato para você poder comprar. Então, assim, acaba que a gente fica muito refém dessa condição, né? Eu acho até legal, assim, destacar, porque teve agora recente o lançamento do filme da Barbie, né? E esse filme, putz, é muito bom, assim. Eu tava um pouquinho resistente pra assistir, apesar da Barbie ela ter sido super marcante na minha infância. Mas o filme, ele carrega um teor social, assim, incrível mesmo, assim. Foi uma ótima utilização do meu tempo, sabe? Porque aborda questões relacionadas ao machismo, ao feminismo, que é o oposto do machismo, à igualdade de gênero, a encontro da subjetividade. Então, assim, essa coisa de você não perder a sua autenticidade, porque, né, nas redes sociais, muitas vezes, nessa coisa da ditadura da beleza, você olha assim, é um padrão, né, todo mundo igual, né, o mesmo estilinho, o mesmo cabelo, o mesmo não sei o quê, né, e assim, não perca a sua autenticidade, sabe, você tá vivo, seja você, né, tente encontrar a sua essência. O filme passa uma mensagem muito bonita, também, assim, tem uma analogia por trás, né, que a Barbie, ela é como se fosse uma mulher que tá vivendo fora da realidade, e aos poucos ela vai acordando, sabe, pra realidade.
Nossa, eu achei assim, né? Apesar de ser um filme que, a princípio, a gente fala, Barbie, todo mundo de rosa. Mas é um filme que você ia gostar de assistir, Lucas. Tem um crítica social ali, né? Nossa, mas muito forte, muito Entendi. bom, muito bem feito o filme, sabe? Vou assistir. Bem legal, muito bacana. Vou lá de vestir de rosa e assistir. E assim, outra coisa também que eu acho legal da gente destacar. Eu percebo que muitas vezes, através das mídias, às vezes até uma questão com novela aqui no Brasil, filmes, séries, eu acredito que a gente percebe uma romantização dos relacionamentos. Talvez assim, quando eu falo relacionamentos, eu acho que aborda tudo, né? Pai, mãe, relacionamentos também no sentido do amor romântico, né? Dos amigos. Eu não sei se isso é uma coisa que você concorda, se você vê no dia a dia, né? No consultório. Mas eu percebo muito essa idealização do outro, sabe? Então, a ideia que foi constituída socialmente, assim, né, na cultura, isso eu acho que às vezes até transcende a cultura brasileira mesmo. Acho que é uma condição humana, de que o amor, ele é muito romântico. Então, assim, o outro que ele vai vir, ele vai me completar. Ele vai sanar todos os meus vazios internos, né? Sendo que ninguém é perfeito. Então, assim, você não é perfeito, o outro também não vai ser. É muito comum a gente perceber na clínica, assim, pessoas que chegam se queixando do marido, do namorado, ou da namorada, da esposa e tal, e depois de algumas sessões de psicoterapia, o problema estava em mim, né? Então, assim, o outro sempre tem que me suprir, porque a maneira como, né, as comédias românticas são passadas, aquela coisa, um ideal, assim, né, de relacionamento, que às vezes não existe, né? Tipo, a vida real, o mundo real, ele é mais complexo do que isso, né? Isso aí tem a ver com... Também é uma questão cultural, né? Conversando sobre cultura, tem a ver com romantismo, né? Sim. Que foi difundido principalmente no século XIX, né? E foi se estendendo no século XX, e até hoje a gente tem resquício disso, muito presente, muito no cerne de qualquer criação cultural. Por exemplo, você colocou aí das comédias românticas, também dá para citar o exemplo das músicas. Das músicas, verdade. E da música, assim, né, falando na nossa realidade brasileira, as músicas sertanejas, né? Exatamente. É muito presente isso nas letras, né? Exato. Como é que é propagado isso, né? Esse romantismo no sentido de que o outro é um ser ideal que vai suprir as minhas carências, minhas necessidades, meus desejos, ele vai me completar porque eu sou uma metade dele, né? É bem forte. E até por isso que eu acho muito relevante a gente pensar que, assim, é necessário estabelecer, e acho que a intenção do podcast, ela parte desse princípio, né? Uma cultura de saúde mental, né? Porque, assim, historicamente, a gente olhando, assim, a gente já avançou muito, mas a gente ainda precisa avançar mais, muito mais, né? Porque nesse lance, né, da coisa da idealização do outro, assim, por exemplo, tem uma escassez de informação, né? Poucas pessoas sabem que, né, a gente até tem intenção de fazer um podcast aí na próxima semana a respeito de relacionamentos, né, terapia de casal e tal, que fala muito disso, que assim, o ser humano ele se apaixona e a paixão ela tem um componente muito químico ali, que tem um tempo estimado mais ou menos de 2 anos, né, e não é clichê se a gente disser que o amor ele é uma construção, então assim, é sobre em alguns momentos você ceder, né, você fazer coisas que não necessariamente você quer pelo outro, é claro que existem valores que são inegociáveis, né, então quando a gente fala de abuso tal, algumas coisas, é outro departamento, mas assim, a gente precisa entender que nem sempre, né, vai ser aquela coisa, aquela paixão, aquele romance, aquela coisa contínua, né, permanente, que é o que você até falou dessa influência do romantismo, né? E daí, assim, até puxando esse gancho da questão de relacionamento, eu também percebo uma problemática no sentido da idealização da felicidade. O que você acha disso, Lucas? Sim, quando tá falando do estilo de vida consumista, né? Ele que tem a ver com isso, né? ele que dita o que é felicidade, né? Uhum. É o ter, ao invés de ser, né? Preciso ter mais e não ser mais, né? Tá, assim, a felicidade hoje está esse conceito está muito preenchido com o que a gente precisa ter, né? Cada vez mais precisa ter né? Que tem esse adolescente que eu citei,
preciso ter uma namorada bonita e toda do jeito que, né, perequetada lá, Uhum. preciso ter carro, né, preciso ter dinheiro, né, os desejos é basicamente isso, né, e isso é muito triste porque é um projeto de vida baseado só em coisas materiais, né? Não tem nada assim transcendental, espiritual. Não estou dizendo para as pessoas frequentar religião, não é isso. Espiritualidade não é só isso, É, né? espiritualidade é outra É coisa, outra né? coisa, é mais do que isso, Uhum, é né? muito mais. Fazer terapia pessoal também é espiritualidade, né? Assim, Exatamente. se descobrir, né? É, Se entender e se auto-aceitar, né? é. É, Com certeza, mas legal, assim, tem até a teoria da esteira hedônica, você já ouviu falar? Que fala muito dessa coisa da felicidade que ela sempre está depositada, né, num, tipo um ponto de chegada. Então, por exemplo, quando eu tiver o carro, eu vou ser feliz. Daí chega, consegue o carro, daí bate o vazio. E o que eu quero agora? é, Quando eu tiver a casa, eu vou ser feliz. Daí chega, conquista a casa. E assim sucessivamente, e você vive sempre na busca de prazeres relacionados a coisas materiais, entende? E eu acho que foi Epicuro que falava, né, que a verdadeira riqueza ela consiste e não em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades, né? Eu acho que assim, a pessoa que ela não tem essa necessidade material constante, ela é uma pessoa livre, né? Porque se você ficar refém disso, é natural que a angústia e o vazio sempre te encontre, né? Então é engraçado que assim, acho que falando de padrão de felicidade, dá pra falar muito sobre rede social, né? Porque assim, até uma vez eu vi uma tirada engraçada que, assim, acho que alguma atriz, não sei, alguém postou uma foto e daí alguém comentou na foto, assim, tipo, mas também você tá puxando a barriga pra tirar foto, né? Você tá forçando pra barriga ficar menor. Daí ela até escreveu assim, mas por quê? Você, quando vai tirar foto, você murcha a barriga? Né? Então é claro que nas redes sociais a gente não vai ficar lá, né? Ai, tô mal, minha vida tá horrível, aconteceu uma desgraça. A gente coloca pequenos recortes, né, da nossa jornada com coisas positivas, aham, né? E acaba criando uma ideia um pouco distorcida. Acho que principalmente, assim, eu percebo isso entre os adolescentes, assim, porque mais de uma vez já ouvi deles, né? Mas parece que tá todo mundo feliz e eu não tô, né? A vida de todo mundo dá certo e a minha não dá. E eu falo, gente, que ideia é essa que as pessoas fazem do ser humano plenamente feliz? Né? Sendo que eu acho que talvez a gente possa buscar dentro de um padrão de saúde mental a paz, né? Eu sempre falo isso. Agora, felicidade constante é uma utopia, né? A vida uhum. consiste em desafios, Uhum, né? você falou uma palavra interessante que é o esteira hedonista, né? Você falou, Isso, né? Que é o hedonismo. Hedonismo, o que que é? Hedonismo é prazer imediato, né? sim, E a felicidade, então, é o prazer, é sentir prazer, sim. né? Hedonismo é buscar prazer instantaneamente, saciou o próximo, né? Então vai nessa esteira hedonista, né? É hedonista, acho que eu falei errado. É, Mas é exatamente isso mesmo, esse prazer relacionado a coisas materiais, né? Uhum. ao atendimento do prazer, né? Atendimento do prazer, não necessariamente só material, mas às vezes um relacionamento, alguma coisa assim, né? Um relacionamento Sim, cujo o parceiro precisa ser de tal jeito, o perfeito ali, sim, né? O sim, ideal. sim. Legal. E assim, a gente falar sobre violência simbólica, Lucas, eu não sei, eu penso em violência simbólica, é o que eu falei, né? Até dessa coisa a verdadeira riqueza talvez consiste em você ter menos necessidades, né? Porque é como se, não sei se a gente consegue fazer uma analogia com a Matrix, assim, né? Que é como se as pessoas elas ficassem meio que presas, sabe? Dentro de uma bolha. Uhum, E elas precisam sair dessa bolha para elas talvez se conectarem com a subjetividade, né, delas, assim, a uhum, autenticidade delas. O que você acha sobre a uhum. violência simbólica? Sim. Violência simbólica, o que é? A maneira como a cultura entra no sujeito, né? No psicológico, né? Então a gente pode até chamar de violência psicológica, né? Que vem, digamos, de fora da cultura, da sociedade, das relações, e entra no sujeito de tal maneira que o sujeito fica aprisionado, né? É, 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 ou fica numa Matrix, como você falou, né? Uhum. Matrix, se tiver gente que não assistiu, assistem, é muito legal também. Também tem crítica social, né? Que a gente está conversando aqui Uhum. sobre filmes de crítica social.
Mas a Matrix é a metáfora dessa vida, né? De Sim. bolhas aprisionadas por causa de uma cultura que é propagada, que é cultivada, né? E que violenta os indivíduos, as pessoas, né? Aprisiona as pessoas, né? Não deixam elas se conhecerem, terem contato consigo mesmas, né? Porque, não sei, assim, acho que talvez uma característica humana, algo que todo ser humano precisa transcender é o egoísmo, né? Eu acho que, como a gente é o centro do nosso universo, a gente às vezes tende a achar que a gente é o centro do universo. E nessa construção, né, da gente enquanto sociedade, algumas coisas foram sendo impostas. E quem veio depois, é isso. Uhum. Então, essa é a forma que a gente pensa. Então, você né, nasce, acredita nessa religião, acredita nesse sistema político, acredita nisso. Uhum. E você vai, entendeu? E às vezes chega ao ponto de se sentir, tipo, errado se questiona, né? Uhum. Então, principalmente quando a gente fala de religião, assim, né? Uhum. Pessoas, mas é uma falta de respeito, eu questionar e tal, mas por que que é, né? Você tem sua inteligência, sua percepção, analisa fatores, né? Uhum. Ver outras possibilidades, se isso não faz tanto sentido para você, né? Então, é isso, é tentar sair, né, dessa matrix, que eu acho que é o que na psicologia a gente tenta fazer muito, né? O surgimento da psicologia vem em resposta a isso, né? Sim. Eu gosto de citar o exemplo do Freud, né? Quando ele começou os estudos ali com as pacientes que tinham supostamente histeria, né? Exato. E o Freud que fez ali para poder criar a teoria, a psicanálise. Ele simplesmente começou ouvindo, dando voz às pacientes ali, né? Deixa elas falarem, né? Elas têm que Não, e é falar. bem isso mesmo, né? O caso da Ana O, né? Que, tipo, onde se constitui aquela coisa da cura através da fala, tipo, ninguém ouvia. Ninguém queria saber o que estava acontecendo, né? Uhum. Só de falar, acho que eu fico pensando o quão era reprimido, né? Só de falar ali já. É que a gente se desenvolveu muito desde então. Pra gente imaginar uma coisa dessa é uma coisa surreal, né? E Mas, até hoje a gente faz esse trabalho, né? O sim, nosso trabalho clínico é isso, é deixar as pessoas se falarem, né? sim. De maneira que não conseguiria falar em outros ambientes, né? O amigo, o pessoal faz muito essa associação, né? Psicólogo, não precisa falar com o psicólogo, fala com meu amigo, né? O amigo, ele vai ouvir até X ponto, né? Ele não tá ali para isso. Ele tá ali para ser seu amigo, e não o profissional que vai te ajudar a lidar com essas questões, né? Porque a diferença, acho que principal não só é o conhecimento, né? É relacionado ao comportamento humano, e a neutralidade também, né? Porque se Uhum. você Perfeito. conversa com um amigo ou um parente, aquela relação, ela tá meio. Julgamento, Exatamente, você pode. crítica. Exatamente. Então, sofre interferências, né? Por isso que a gente também não pode atender parente e tal, né? Porque o Hum. nosso julgamento fica meio falho, assim, por você ter uma relação afetiva com a pessoa, né? Aham. Legal, bacana. E a economia? O que que você acha da economia dentro dessa questão da cultura? É, assim, a, a gente pode fazer esse paralelo, entender a associação, a relação, né, da economia com o que nos interessa, que é saúde mental. Uhum, A gente pode fazer a seguinte associação. Para que a economia se desenvolva, é necessário empresas, né? sim. Empresas são os agentes principais do desenvolvimento econômico atual. Uhum, E as empresas têm as suas dinâmicas internas, né? É aí que eu quero chegar, né? Que se chama, a gente pode, vários nomes aí, mas o nome que se usa geralmente na literatura é cultura organizacional, né? Ou cultura empresarial. De novo, a palavra cultura aí, né? Como que é uhum, importante e como que é amplo essa palavra cultura, né? sim. A, a maneira como a cultura organizacional determina como tem que ser o trabalho, né? E o ambiente de trabalho, né? É, e quem trabalha, né? Pô, a maioria das pessoas que trabalham sabe como que é o ambiente de trabalho, né? É hierarquia, produtividade, é desempenho, né? E a maneira como cada empresa se relaciona com isso, né? Que vai determinar a saúde mental dos membros desta empresa, né? Dessa instituição. E a gente tem sim, lidado muito com os problemas que advêm do trabalho, né? Do ambiente de trabalho, né? Inclusive,
muito dentro da nossa classe de psicólogo fala, né? Que o maior fonte de produção de transtorno mental é o trabalho, né? Que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Se a É, gente for parar pra é pensar, verdade. por causa de carga horária. Então, a gente vê também muito hoje essa coisa da síndrome de burnout, ela tá começando a ser disseminada aí, né, pelas Uhum, pessoas, essa informação da exaustão relacionada ao trabalho, né? uhum, Mas, assim, é interessante a gente ver, né? Porque, por exemplo, eu tenho escutado falar de algumas empresas, talvez de modelo startup e tudo, que estão tentando mudar um pouco uhum. dessa cultura, né? Então, por exemplo, fazendo reavaliação trimestral de cargos e salários, flexibilidade de horário, regime híbrido, né? De deixar a pessoa um pouco em casa. Que é legal de ver, né? Tipo, essas transformações, assim, porque antes a gente. E que inclusive foi a pandemia, né? Que abriu É, muito, assim, pelo menos a questão do regime híbrido, né? uhum. De você poder aí trabalhar home office, híbrido, né? Para tentar talvez dar essa flexibilizadinha, mas ao mesmo tempo, assim. Não sei, eu percebo uma coisa muito comum que eu escuto assim na clínica, não sei se chega até você também, imagino que sim, das queixas em relação à gestão, né? Então, por exemplo, chefes que talvez chegaram por tempo de casa e não porque de fato eles têm o perfil de liderança, não são afiliativos, né? Então, é essa coisa da produtividade a todo custo. A gente, por exemplo, nessa coisa da psicoterapia, o tanto de gente que eu conheço que, assim, sofre um preconceito, talvez, por fazer psicoterapia. Não sei se é exatamente um preconceito, mas, assim, a empresa não ajuda com a questão de tentar fazer remanejamento de horário, porque, eu posso fazer terapia nesse horário e tal, esse horário não dá, né? Não tem essa cultura de saúde mental e de cuidado com o funcionário ainda tão, né? Precisamos avançar nisso, né? A gente sofre muito com isso, né? O nosso paciente sofre com isso, como você descreveu, e nós também, os profissionais, né, sofremos muito com isso, né? Como que assim, até, não sei se pode ser exagero, mas às vezes é meio sucateado o serviço de psicologia, né? Exato. E minimizado, desvalorizado, subestimado, né? Enfim. Sim, acaba, infelizmente, né? Como a gente fala, a gente tá aos pouquinhos aí avançando. E talvez uma outra questão também interessante. Me parece que as pessoas ainda, isso é muito forte, né? Eu tento conscientizar muito, assim, adolescentes, pais de adolescentes, essa coisa da escolha da profissão por causa da renda. Ah, Tipo assim, o lucro que isso vai me dar. É muito uhum. comum a gente escutar, tipo assim, eu vou primeiro fazer isso daqui pra mim ganhar dinheiro, daí depois eu faço o que eu gosto, né? Só que eu sempre falo, gente, o cálculo não fecha, porque enquanto você tá fazendo isso daqui só pra ganhar dinheiro, tem pessoas fazendo porque amam. Quem que você acha que vai se esforçar mais, muitas vezes, né? Quem gosta realmente daquela profissão. É muito comum a gente ver também pessoas mais velhas frustradas, né? Uhum. Querendo fazer transição de carreira e tal, porque, enfim, escolheu mal porque foi enviesado por essa questão econômica, né? Perfeito. Sua descrição é muito boa, porque já pincela aí na ideia da cultura educacional, né? No âmbito da educação, como Sim. que ela é trabalhada, as escolas, como é que elas trabalham, revela uma cultura educacional em que precisa estar associado, acoplado aos valores culturais de uma empresa, né? Que é a produtividade, ao desempenho técnico, em Uhum. detrimento de qualquer talento, né? O que importa é o que você vai se encaixar e não o que você pode oferecer. E a hierarquia, né? Uhum. Hoje se fala muito na competência hierárquica, que tem a ver com a competência comportamental, né? Uhum. Eu vi um estudo, uma pesquisa, que para uma pessoa conseguir ser contratada, as empresas se importam muito com a competência comportamental mais do que a competência técnica, né? Até, Uhum. né? O que é essa competência comportamental? É conseguir conseguir se relacionar com a gestão, com os gestores, com a hierarquia, respeitar a hierarquia, né? Uhum.
não adianta a pessoa ser Muito boa tecnicamente, mas não saber trabalhar em grupo, perfeito. né? É verdade. Isso daí é uma coisa que desde que eu trabalhava com RH, que já faz um tempo, já ouvi, assim, sabe? Esse daqui é um pouquinho melhor que esse no sentido técnico, mas esse daqui parece ter um comportamento melhor. Então vamos nesse, porque daí a gente ensina, né? Aham. É isso. Então, assim, hoje em dia você ter inteligência emocional, né? Então, isso é importante. Até que ponto inteligência emocional é inteligência emocional, né? Se Sim, ela não pode acabar virando uma submissão emocional, né, aos gestores, né? Assim. sim, sim, sim. Bom, assim, a gente está conversando sobre cultura, economia, até a gente falou da palavra capitalismo, mas, gente, eu não sou socialista, tá? Vou deixar claro aqui. Eu não sou marxista, não sou, assim, contra o capitalismo. A gente está fazendo essa conversa aqui que envolve capitalismo, tá? Porque é o sistema que a gente vive. Ou vocês acham que a gente não vive num sistema, é uma mão vazia, né? Acho que é um sistema, Isso. como já foi o sistema feudal, o sistema, né, outrora aí que tiveram na história da humanidade, né? E a gente está falando aqui de uma psicologia que se estende na compreensão de maneira ampla, né? A cultura é um dos aspectos, né, da gente compreender a psicologia. E quando se fala cultura, inevitavelmente é falar de capitalismo, tá? Então, só para ficar claro aí, os canceladores não me cancelarem. Muito bom. Mas é isso, acho que até puxando já o link do que você começou a falar a respeito da questão da educação, né? Pensando em saúde mental e cultura dentro das escolas, acho que assim, me veio uma coisa na cabeça que talvez você vai saber dizer bem por causa da sua descendência. É, de primeira, assim, já penso a maneira como os professores são vistos, né? Pelo menos assim no nosso país. Parece que, assim, é muito triste, porque o papel do professor, ele é socialmente talvez um dos papéis mais importantes, né, de uma sociedade. E eu já ouvi falar em diversas situações que, assim, no Japão, por exemplo, os professores, eles são muito valorizados, né? E aqui é muito comum que os professores se queixem de não serem respeitados tanto dentro das salas de aula, também no sentido de socioeconomicamente, assim, né? Serem valorizados realmente o trabalho deles, sabe? É um trabalho muito desgastante, porque a gente sabe que um professor ele não é só o período que ele está dentro da sala de aula, mas o quanto ele se prepara para dar aquela aula, enfim, tudo que envolve ser professor, né? E que às vezes parece que existe uma cultura, pelo menos no nosso país, no Brasil, de não valorização desses profissionais, né? Uhum. Tem a ver com a história de como o Brasil se relacionou com a educação, né? Assim, o Brasil se desenvolveu no âmbito educacional de maneira com base na desigualdade social, né? Já começa aí, né? A educação era um privilégio de elite social, né? E aí uma grande massa da população nem sequer alfabetizada era ao longo, né, da história. É, por exemplo, a matricularização, quase 100% da população inteira brasileira, só ocorreu na década de 90, né? Então, muito recente, né? Até Muito. isso a gente é atrasado no Brasil, né? Então, aí tem a desvalorização dos professores tem a ver com isso, né? Com a maneira como o poder público lidou com a educação, né? Não, mas legal, bacana. E assim, dentro das escolas, talvez a gente pode pensar em saúde mental também a questão do bullying, né? O que que você acha a respeito desse tema, ô Lucas? Eu vejo o bullying como uma extensão, uma consequência de todo esse processo que está conversando, da cultura educacional, né? Uhum. É uma educação que enfatiza muito a competência técnica, acadêmica, e zero as questões subjetivas, os temas que têm a ver com se relacionar consigo mesmo, né? Uhum. É, e, e aí o bullying é uma expressão de como que é essa convivência onde você não pode se expressar, né? Você não tem voz, você é só um papel que se desempenha ali no cotidiano escolar, né? E aí, assim, aí já pensando
como lidar com isso, né? Uhum. Acho que nosso papel clínico aqui de psicologia clínica a gente procura fazer isso, né? Ajudar com essas questões de bullying, com os indivíduos que sofrem isso, mas também a gente precisa tentar enfrentar isso no âmbito mais institucional da escola, né? A maneira também como a escola se relaciona com o desempenho acadêmico, né? Por exemplo, o Japão, né? Como você citou aí, realmente os professores são valorizados, é porque a educação no Japão é valorizada de tal maneira que a competência técnica é colocada no pedestal assim, né? É, então imagina como que deve ser a convivência escolar do Japão, né? Assim, eu não vou entrar em critério de qual é pior ou melhor, Uhum. mas assim, o bullying no Japão é muito doído, É. é extremamente macabro, sabe? Uhum. Assim, é pior no sentido de que é muito naturalizado, sabe? Claro que existe bullying no Brasil, né? Mas estou dizendo que a maneira como o japonês se relaciona com isso é de maneira assim, não, não à toa, né? Pode ter alguma. Não estou dizendo que tem uma relação direta com o suicídio, mas tem uma relação com o suicídio que é muito alto no Japão. E pior que eu já li isso, que assim, você, por exemplo, ir mal na escola é motivo de vergonha, a ponto de isso ter um link ali com a incidência de suicídio no país, né? Uhum. Interessante, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente de fora romantiza uma coisa que, na verdade, é muito rígida, né? E que isso gera fortes implicações na saúde mental dos envolvidos ali, né? Uhum. Tem um filósofo, Kierkegaard, né? Um Uhum. filósofo existencialista, se a pessoa quiser pesquisar aí, ele fala assim, para que eu vou entender o que é morte? Eu não me interessa entender uma morte, o conceito de morte. Uhum. Me interessa saber a minha morte. O que me interessa pela minha morte, né? Uhum. Eu não quero saber a morte como que ela é conceitualmente. Isso tem a ver com a maneira como a gente se relaciona com o conhecimento, né? Na escola, por exemplo, né? Não quero saber como que é o processo, sei lá, físico-químico de alguma coisa, como que se deu historicamente tal fato. Esses conhecimentos são importantes? São, mas é que só existe isso na escola. Só É, se fala em química, biologia, física, não fala de sujeito, não fala de pessoa. exatamente. Não, a gente não tem, de maneira formal, grupos psicoeducativos, Exato. grupos terapêuticos. Psicólogo deveria estar na escola, assim, de maneira obrigatória, na verdade. Aula de inteligência emocional, né? De ética, Perfeito. tudo isso precisava ter. Exato. Precisa ter mais psicologia na escola e de maneira que desse voz aos alunos, né, aos estudantes. E aí você citou o bullying, que é um dos sintomas disso, uma das consequências de todo esse processo. E de maneira mais radicalizada do bullying é os ataques às escolas que aconteceram aí no semestre passado, né? Sim. Aquilo é o pico, né? O formato mais radical de como é que tá o cotidiano escolar, né? Uhum. Cotidiano escolar, eu tenho um paciente que eu recebi, ele, a queixa dele é porque a sala de aula dele tá ruim, o Uhum. ambiente da sala tá ruim, né? Sim, e ele não tá conseguindo lidar com isso, né? E não é por outra, ele não vai conseguir enfrentar isso sozinho. Uhum. Não é uma questão pessoal dele, individual dele, Uhum. é uma questão escolar. É. E aí a gente pergunta, mas a escola não faz nada? Ele falou que não faz nada, né? Então, a escola já está adoecida. É. Por isso que aparecem os bulinadores com mais força, né? E é legal porque, assim, a escola ela tem um papel tão importante na formação do ser humano, né? Porque, assim, muitas vezes você vem de uma criação familiar que é bacana, mas às vezes não. E, assim, a escola ela também entra como esse pensamento crítico, esse terceiro olhar para a vida, onde você vai criar sua personalidade para além das questões familiares, né? Então, você fala um negócio que é muito bom, porque, assim, eu percebo que o bullying, principalmente quando ele
atrelado às crianças, né? Eu acho que, assim, a criança, ao mesmo tempo que ela é inocente, ela é maldosa, né? Porque às vezes algo, por exemplo, assim, o ser humano ele tem muito esse apelo estético, né? Tudo que às vezes não é simétrico, enfim, acaba atacando. Mas a criança, na sua imaturidade, ela não tem noção do impacto que ela tá gerando no outro, né? E daí, assim, cadê, né, esse sistema educacional, é como você fala, que orienta em relação a isso, que, tipo, faz esse papel mais maduro ali no meio deles, que ainda são, né, que não sabem nem o que tá fazendo, muitas vezes, né? Uhum. E é bem isso, assim, eu acho que é uma pena, a gente percebe que, é o que você fala, né, matemática, português, química, física, né? E as aulas que te ensinam a viver, né? É só competência técnica, e inclusive, assim dentro de uma subjetividade, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tem um TDAH, né? A gente sabe que o TDAH, ele acaba gerando aí uma falta de atenção, mas ao mesmo tempo tem o lado do hiperfoco, né? E que pessoas com TDAH são, às vezes, muito inteligentes, assim, no que elas escolhem realmente fazer, que é do gosto delas. Então, assim, a gente acaba se dividindo entre categorias humanas, biológicas, exatas. Às vezes um aluno, ele é muito bom numa matéria, mas ele vai muito mal em outra. E pega muito em cima naquela coisa dele não ser bom em tudo, sabe? Só que na vida a gente precisa ser bom em tudo, né? Uhum. Não precisa. Então, é isso. Mas bem legal mesmo. Eu acho que essa questão da inteligência emocional das escolas é uma lacuna, né? Cultural. Uhum. Não tem como. Sim. Eu tava vendo uma reportagem que apareceu aí na BBC, bem recente, né? Os adolescentes estão mais deprimidos e, e os pais desses adolescentes também estão, né? Sim, 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 sim. Uhum. Quando se fala em saúde mental, a gente precisa falar em sociedade, precisa falar em cultura, né? Não, com certeza. Mas legal, assim, até acho que dentro das escolas talvez a gente tem. Não é talvez uma cultura tão do Brasil. Eu já percebi que, por exemplo, até por ter vivido essa experiência nos Estados Unidos, isso é mais forte. Das escolas puxarem também a questão do esporte, né? O que você acha, Lucas, em relação a essa questão do esporte na cultura? Né? Pelo menos assim, um atendimento de psicologia dentro da psicologia esportiva mesmo, né? Da psicologia do esporte, ela não é muito forte, né? E querendo ou não, assim, pensando em, por exemplo, pessoas que profissionalmente atuam com esporte, tá muito atrelada a uma questão de pressão, né? Pela competição, pelos patrocinadores, e isso às vezes adoece muitos atletas, né? Uhum. Eu não sou da área, mas a gente pode falar através do olhar da cultura no âmbito esportivo, né? Esses dias no canal do humorista Maurício Meirelles, ele entrevistou uma bailarina e ela falou o quão tóxico é a convivência, os sistemas, a cultura dentro do balé, dos profissionais do balé, né? Que é assim, existe a maneira como as pessoas ali praticam e em direção ao melhor desempenho técnico, né? E como isso acaba hierarquizando de tal forma que acaba sendo até um assédio moral, né? Então, o que ela sofreu, a bailarina sofreu ali foi um assédio moral lá dentro, né? E no âmbito esportivo, isso aí é bem complicado porque é muito nítido, né? Por exemplo, um outro fato, lá no futebol, né? O jogador do Flamengo, né? Semana retrasada aí, ele sofreu uma agressão física, né? O atacante Pedro, do Flamengo, foi agredido pelo preparador físico da comissão técnica. E aí o preparador físico foi demitido e tal. Mostra o quão é ansiogênico, quão é tóxico o ambiente interno ali nos vestiários, né? No dia a dia dos treinamentos, né? A pressão, a cobrança, né? Na ocasião que houve a agressão, o preparador, sobre a orientação do técnico lá, falou pro Pedro se aquecer para poder entrar no jogo lá, na disputa que estava acontecendo. E aí o Pedro se negou, falou, não quer, porque
enfim, ele não está sendo escalado e ele está meio frustrado com isso, né? Não tava se sentindo muito bem para poder. Ele tá, né? Ele queria ser mais escalado, aí ele tá meio assim, meio com sentimento de rancor, assim, de não ser escalado. Falar, não vou, né, entrar. E aí o preparador físico deu um murro ali, fez um corte, né, na boca dele. É, enfim, assim. E aí o pior de tudo. O jornalista estava comentando, né, sobre esse fato. O pior de tudo é quando se fala da necessidade de ter um psicólogo nesses espaços e o presidente do clube falar, não precisa de psicólogo porque todo mundo tem a cabeça feita aqui. Né? Olha só. Então, Pesado, hein? como é que é a cultura esportiva, né? Não precisamos de psicólogos, né? Assim. Uma outra coisa legal de destacar também, que assim, não foi aqui no Brasil, mas recentemente ganhou bastante repercussão, né? Aqueles episódios de racismo, que acontece, na verdade, sempre, né? No futebol na Europa. Assim, então, né, os atletas, né, que são pretos e tal, é muito comum eles estarem jogando e a todo momento ouvindo macaco, não sei o quê, e xingando. E teve um episódio recente que eu não me lembro qual o nome, porque é um jogador brasileiro, inclusive, né? Que joga na Europa. E assim, tipo, muitas pessoas gritando a mesma coisa junto. E falo, caramba, né? Eu até tava no começo falando, né? Nossa, imagina como é você ter um filho, talvez, preto no Brasil, sabendo que ele pode ser vítima de racismo. Mas, querendo ou não, a gente ainda é um país de origem afrodescendente, então isso ainda acontece um pouco menos do que em outros lugares, né? Uhum. Apesar de ainda existir, a gente tem que zerar isso, mas esses episódios relacionados ao futebol na Europa, assim, é tratado com a maior naturalidade do mundo. E a gente, enquanto psicólogo, eu vejo isso e falo, gente, que bizarro, né? Que falta de respeito, que falta de empatia, tipo, realmente, né, tem essa sensação de que é inferior por causa da cor da pele, o que é um absurdo, né, em pleno século XXI. A cultura como está presente nas nossas vidas, ela, como a gente, por exemplo, citou a questão da educação, que se fala um monte de coisa menos de si. Né? Isso leva a uma vida individual atomizada, né? A gente é um átomo separado, ali, isolado, né? A gente não é pessoa, né? E, e a gente não sendo pessoa, a gente não consegue se empatizar com o outro, né? Se a gente não se reconhece como pessoa, a gente não consegue reconhecer o outro como pessoa, né? Então o outro acaba sendo um ser que merece ser racializado, né? Por exemplo, na questão da racial, né? Uhum. É, é, realmente, né? Aqui há racismo, né? Claro. Aí você citou do contexto da Europa, né? Onde europeus são brancos, né? A maioria é branca, né? E o racismo acaba sendo mais forte, né? Talvez, assim, embora haja racismo muito forte aqui no Brasil, mas é que eu posso evidenciar na questão europeia essa coisa de não, nem ao menos eles convivem com negros, né? No bairro de uma classe média sei lá, de Estocolmo, num bairro ali, putz, é difícil ter um negro ali, né? Que pelo menos possa fazer uma convivência de bairro com os moradores lá, que em sua maioria são brancos, né? A gente ainda tem esse privilégio de ter diversidade étnica, racial, embora haja racismo, haja esse negócio, mas que nem as políticas afirmativas de exigir presença de negros em universidades públicas, por exemplo, eu acho muito ótimo. Nossa, acho ótimo Porque também. isso ajuda. Tentar reconfigurar esse quadro social, né? E até de convivência, de dia a dia, né? De ter um negro ali, Sim, né? com certeza. De fazer amizade com né, pessoas de origem ética diferente, né? Sim. É mais nisso que existe política afirmativa, tá, gente? Não é para desmerecer, tirar o mérito, né? A questão técnica de uma universidade. Isso é importante, mas também é importante a convivência social, tá? Então, para quem é contra políticas afirmativas, a gente precisa também olhar para isso, sabe? A gente precisa poder ter um privilégio de ter na sala de aula
pessoas de várias origens étnicas, né? Não, com certeza. Nossa, assina embaixo total. Acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre religião, né? Porque a religião, ela acaba impactando bastante nessa questão da saúde mental, né? A gente até, agora há pouco, a gente tá falando sobre espiritualidade. A abordagem da psicologia junguiana, que é a que eu atendo, né? A gente gosta bastante de tratar de questões de espiritualidade, até porque a gente julga que a psicoterapia, de modo geral, ela é algo que é muito similar à espiritualidade, porque assim, às vezes as pessoas elas fazem essa confusão entre religiosidade e espiritualidade, né? Então, assim, a religião, ela se constitui em instituições com normas, dogmas, crenças bem definidos, né? Enquanto a espiritualidade é aquilo que as religiões tentam desenvolver nas pessoas. Então, espiritualidade é mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então, é você desenvolver sua moral, seu caráter, a sua ética, você, né, ter senso de empatia, tentar ser uma pessoa melhor todos os dias, se conectar com a sua individualidade, né? E é o que a gente busca fazer todos os dias no consultório com os nossos pacientes, né? Aí a gente, como você falou da religiosidade, né? Como essa palavra é importante, né? Religiosidade e religião, né? Sim. São coisas diferentes, a gente precisa separar, porque quando se fala em religiosidade, a gente fala da espiritualidade, né? Fala do direito de exercer a sua espiritualidade, de expressar a sua espiritualidade Sim. e não reprimi-la. E aí, quando a gente fala em religião, a gente fala também de instituição, né? Instituição Sim. religiosa, né? E como que a instituição é capaz de manipular a religiosidade das pessoas, né? Sim, perfeito. Não, bem colocado da sua parte. E acho que, assim, a religiosidade, a espiritualidade acaba sendo muito aliada na psicoterapia, né? Eu acho que se a gente parte daquele princípio da tríade, né? Corpo, mente e espírito, então, até teve um dia que a gente estava fazendo um podcast aqui, acho que foi a Regina que colocou isso, que, assim, a gente trata dos elementos emocionais, psicológicos, sentimentais, mas a gente também, às vezes, esquece até de tentar, assim, configurar aquelas perguntas básicas, né? Mas e aí, você tá dormindo bem? Você tá se alimentando bem? Porque tudo isso também é muito importante, né? Levando pela perspectiva de que o físico, ele precisa estar sendo bem cuidado para, inclusive, ter uma boa produção de bons neurotransmissores, né? E isso vai influenciar no emocional. E o aspecto emocional, ele é um deles também, né? Então, a gente vê que muitos pacientes que seguem, né, uma religião, isso muitas vezes serve como um ponto a mais, né? No encontro da sua subjetividade, do seu equilíbrio emocional. Então, assim, às vezes participar de rituais ou, enfim, de instituições específicas, ter uma rotina de oração, tudo isso acaba influenciando muito na saúde mental do paciente para algumas pessoas, né? E eu não sei, assim, às vezes dentro da psicologia acaba que fica. Eu já percebi de alguns colegas um pouco de receio quando entra nesse assunto, às vezes até pelo medo de infringir alguma ética, né? Mas como a gente neutra, a gente nunca vai tentar, né? Tipo, influenciar no que a pessoa acredita ou tentar converter ela à nossa linha de pensamento, né? A gente é neutro. Mas acho que perguntar e tá aquém do que a pessoa ela acredita, isso ajuda na psicoterapia, né? Acaba sendo um aliado pra gente. Sim, a, é assim, Ixi, vai ter que editar aqui, Rodrigo. Pegar um pouquinho de água, não tem problema. Deixa eu ver um pouquinho de água. Peraí. Uhum. Obrigada, Lucas. Tá tranquilo. Vou colocar aqui. Obrigada, Raquel. Tá. Realmente, né, aparece isso no nosso trabalho psicoterapêutico, né? Uhum. Só para materializar o que a gente está conversando, eu atendi uma paciente com queixa de depressão e na iminência de separação com o marido. E aí ela disse que não separaria de nenhum
embora ele já tenha dado sinais de traição, tudo mais, né? Convivência conjugal ruim pra caramba, né? Ela, não vamos separar, né? Porque não faz parte da minha ética, né? Eu faço parte de uma religião X e lá Não diz que pode não separar, pode, né? Uhum. E aí ela é muito fiel de uma instituição religiosa, frequenta essa igreja e tal, e lá dentro se propaga que não pode separar, uma vez se casou não pode separar. E aí, e eu perguntei se na Bíblia está escrito isso, né? Como está esse estudo bíblico de como que fala da questão de separação, né? Uhum. E ela, assim, ela ficou, ela entrou em fragilidade ali, falar, não sei muito, né? Eu não estudei muito a Bíblia a esse ponto, né? Mais a igreja, os pastores que falam. Toma, né? Ela nem né, se apropriou daquilo, né? É mais tipo assim, disseram que é isso, tá bom, eu não posso nem questionar, né? Manipulação religiosa. Exatamente. Eu acho que assim, eu sempre falo isso, né? Enfim, é uma questão muito assim, na minha opinião, né? Não tô falando o que é, mas pra mim acho que um dos principais erros humanos, talvez crime, na minha opinião, é o abuso em cima da fé das pessoas. Porque eu acho que é uma das coisas mais puras que a gente tem, sabe? E essa conexão que a gente vai ter, né, com o divino, com aquilo que transcende a nossa existência e a gente perceber, né, instituições que aí estão ali para realmente querer manipular, às vezes na pior das possibilidades, roubar, né, através de, enfim, dízimo e tal. É muito triste isso, né, a gente perceber isso. E assim, acho que essa questão da manipulação, ela muitas vezes é presente em algumas religiões específicas, mas acho que, na verdade, acho que não podia nem falar de religião, mas instituições, né? Eu acho que todas as religiões, elas sempre vão apresentar líderes muito legais e, às vezes, alguns com, às vezes, a maneira de conduzir um pouco distorcida, né? Sim, existem instituições religiosas com trabalho muito bons, né? Incríveis. Eu não estou dizendo aqui que toda instituição religiosa é ruim, né? Existem instituições em que faz o trabalho certo, no sentido de não manipular, né? Tem um pastor que fala que a Bíblia não precisou, não deu exatamente falar sobre questão homossexual, né? Assim, e isso, grande parte, é uma produção cultural de desprestígio às pessoas com essa característica. E então aí se usa a questão homossexual para também manipular. Eu não sou parte de uma igreja, né? Assim, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Até que ponto a gente tem que discriminar, né? Ao invés de compreender, entender, né? Se já existem movimentos até evangélicos no sentido de que não tem que condenar, não tem que discriminar essa população, né? Tem muita gente que vai fechar a página e vai ver outra coisa, mas assim, gente, Não, mas como psicólogo, a gente precisa defender esse posicionamento, né? somos psicólogos, Não tem como. e a gente precisa ajudar as pessoas, independente de qualquer situação, tá? Se aparecer um fascista na minha frente, preciso atender ele, né? Preciso ajudar ele. Não estou dizendo para ajudar ele a fazer crimes. Pelo contrário, né? Tentar abrir a mente dele, né? Aniquilar a vida do outro é o caminho, né? Será que, né? Enfim. E é legal a gente colocar, né, que você deu esse exemplo da questão do casamento e tal, mas assim, aqui no Brasil a gente tem uma influência muito grande do cristianismo, né? E é interessante a gente pensar que assim, o elemento principal do cristianismo, que foi Jesus, ele tinha características muito atreladas à simplicidade, ao não preconceito, ao amor. E parece que em alguns momentos isso some, né? Então, a gente vê, assim, movimentos, às vezes, de preconceito, de segregação, né? Em cima de alguns eixos específicos, né? O que é muito triste, porque nem é a ideia central do negócio, né? Então, assim, é isso. Eu acho que
Existem instituições que são da mesma religião, mas que abordam de maneiras diferentes, né? E às vezes tem esse aspecto da leveza, do não julgamento, do entendimento, né? Até porque, historicamente, o planeta ele vai se desenvolvendo e as coisas vão mudando também, né? O que não era uma temática da época, né? Agora é. Então, como que a gente se atualiza e lida com isso sem dizer o que é certo e o que é errado? Eu acho que assim, o ser humano, quando ele se põe numa posição, eu acho que isso aparece muito em religião e política. Eu tenho certeza que eu estou certo, que o meu lado é o certo. Eu falo, gente, você já começa a desconfiar ali já, porque assim, acaba que, é o que eu falo, né, o ser humano é o centro do próprio universo, ele acha que ele é o centro do universo, né? Uma vez eu vi uma analogia que falava que a espiritualidade era como um espelho que caiu do céu, quebrou em várias partes, e daí cada religião pegou uma e falou, eu que sou certo, né? Sendo que assim, se a gente for estudar, a gente vê que elas se conectam. É parecido até com as abordagens da psicologia, né? Existe uma conexão entre elas, assim. Então, elas abordam coisas parecidas em vários contextos. As histórias não diferem tanto, né? Dos elementos centrais de cada religião. Então, é isso. Eu acho que é ficar atenta a essa fonte de alienação. E eu acho que é até interessante para a gente puxar, né? Para a gente falar um pouquinho sobre cultura do preconceito, né? Porque acaba que muitas pessoas se ancoram realmente na religião para exercer papéis preconceituosos na sociedade, né? E o que você acha, Lu? Você acha que é uma condição assim? Não, acho que, já respondendo, acho que não é uma condição brasileira, é uma condição humana mesmo, né? Essa coisa do que é diferente de mim, o medo do novo, do desconhecido, né? Muito, até falando de etnocentrismo, né? Essa coisa de você achar que, então, a sua etnia, que é a correta, a maneira como as pessoas levam a vida é totalmente disfuncional. Até um tema um pouco polêmico, assim, porque se a gente for pensar, por exemplo, alguns países como que tem uma origem mais, sei lá, muçulmana, islâmica, assim, a maneira como a mulher ela exerce o papel naquela sociedade, né? A gente que é aqui, né, do nosso lado aqui, é muito diferente da nossa maneira de levar a vida, né? E é complexo porque a gente luta muito contra o machismo, mas é a maneira como eles se constituíram também socialmente, né? O que você acha disso? É um tema meio complexo, assim. Perfeito, você colocou etnocentrismo, né? O que é isso? Etnia, centrismo, centro, né? Então, a pessoa acha que a sua etnia é o centro entre todas as etnias, né? É como se houvesse uma hierarquia, né? A minha é o centro, portanto, superior, e as outras inferior. São as margens, né? As periferias. É, é, Aí você falou e falou da expressão muito legal também da cultura do preconceito, né? Aí tem gente que também vai naturaliza, fala, não existe preconceito, é isso, né? Uhum, O que é mais grave, né? o que é mais grave. Não reconhece que é um preconceito, né? Uhum. Ou não reconhece no sentido de que é um preconceito, portanto eu vou conceituar, vou tornar um conceito. Como eu vou fazer essa transformação de preconceito para um conceito? Eu vou estudar, vou entender, vou ler sobre o assunto. E esse é o esforço que a gente deveria ter, né? E esse esforço não é feito nas escolas, por exemplo, de novo, né? A gente não tem um momento formal na grade escolar que a gente possa discutir essas questões, né? De psicoeducar, de educar, de contextualizar, sociologizar esses temas, né? E realmente acaba virando uma cultura do preconceito, porque a constituição subjetiva da pessoa ela já é preconceituosa. Assim, faz parte do cerne da subjetividade da pessoa. E realmente é um processo complicado de desfazer. Né? É um negócio muito cristalizado, né? E a gente muitas vezes aparece na clínica, né? No consultório. Demais, assim, de várias formas, né? E acho que, assim, é até legal a gente pensar, né? A própria origem da palavra, então, preconceito. Então, é um conceito pré-definido sobre algo que você não conhece, né? Assim como, tipo, ignorância vem de ignorar. Então, você tá ignorando uma informação. Às vezes as pessoas falam, ignorante. Não é exatamente burro, é porque você tá ignorando uma informação, né?
Então, falta conhecimento a respeito disso, né? E assim, a criança, na sua natureza, ela não apresenta sinais de preconceito, né? Mas a maneira como os pais lidam com isso, a maneira como, quando ela vai pro meio social, que é a escola, também lida com isso, vai formular ela, né? Ela se enviesar ali nos preconceitos do dia a dia. Por uma pessoa que às vezes tem um sobrepeso, por uma pessoa que é de uma cor diferente da dela, né? Sim. Uma no nível socioeconômico diferente também, e chegar ao ponto de se achar superior àquela pessoa, né? A questão religiosa também. A gente estava falando de diversidade racial, de ter na sala de aula amiguinhos, amiguinhas de outras etnias e também ter amigos e amiguinhas de outras religiões, né? Eu tinha uma colega na época que eu estava na escola, por pouco tempo, ela tinha uma muçulmana, ela era islã, né? Pô, eu achava sensacional aquilo, sabe? Eu conheci ela, trocou figurinhas, assim, eu comecei a entender um outro mundo, assim, né? Muito legal ter essa oportunidade. E lugares muito fechados não tem essa oportunidade, o que dá vazão para preconceitos, para discriminação, né? Mas legal, até você falou isso, eu esqueci de comentar. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu fui para estudar inglês. E na minha sala, olha que engraçado, devia ter, sei lá, umas 10 pessoas na minha sala. Eu lembro de ter dois chineses e o resto era tudo muçulmano. E boa parte mulher, assim, sabe? Então eu era a única ali que não tinha toda aquela caracterização, né, que normalmente as mulheres muçulmanas têm. E assim, eu super fiz amizade com elas, a gente super se dava bem, foi uma experiência super rica pra mim, sabe? Só que isso talvez tenha até influenciado também no choque cultural que eu senti, porque você vai pro curso querendo o quê? Fazer amizade com pessoas para que além daquele curso você possa sair, conhecer e tal, né? E eu tive um pouco de dificuldade com isso, porque assim, aquelas mulheres elas estavam ali porque elas estavam acompanhando o marido, porque é uma universidade grande e eles estavam fazendo mestrado, doutorado, e elas aproveitavam para estudar o inglês, né? E não tinha muito essa condição de, depois daqui vamos sair, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Tipo, não, elas iam para casa e elas não tinham muita vida social, entende? Então eu senti muito esse peso, né? De não conseguir ali, talvez, criar uma relação um pouco mais profunda que faria eu me ancorar e eu tinha até a oportunidade de ficar mais tempo. Eu não fui para ficar mais do que esse período, mas se eu quisesse eu poderia ter estendido, eu optei por não estender, né? Porque eu já tava sentindo muita falta do social, assim, sabe? Você tava sozinha ou acompanhado com alguém? Não, tava sozinha. É que, na verdade, assim, sozinha em partes, né? Como eu falei, eu tenho parentes que moram lá há muito tempo. Mas, assim, justamente por querer aprender outra língua, é legal essa coisa da imersão, né? Então, tipo, dentro da casa, as pessoas falam em português. Então, seria muito bom, além dos meus familiares, eu poder estabelecer outros vínculos fora, né? E eu tive um pouco de dificuldade nisso. Entende? Justamente por essa questão cultural mesmo, né? Mas foi uma experiência super rica, assim, tipo, muito, muito bacana mesmo. E daí, até puxando nessa coisa do etnocentrismo, a gente também escuta falar muito sobre xenofobia, né? Porque a xenofobia, ela não necessariamente está só atrelada a pessoas de outros países, mas às vezes de dentro do seu país, né? E a gente sabe que, por exemplo, tem bastante isso, porque assim, a gente está numa região aqui bem privilegiada, né? No sentido, assim, de recursos, que é o Sudeste, né? Mais especificamente no estado de São Paulo. Então, é muito triste, assim, porque a gente escuta bastante preconceito, por exemplo, com pessoas nordestinas, né? Em algumas situações, o que a gente vai categorizar como xenofobia, né? Muito bem lembrado, né? Essa conversa sobre preconceito, a gente acaba tendo que falar também de xenofobia, né? O que é xenofobia? Xeno, estrangeiro, fobia, medo. Então, medo ao estrangeiro, né? Afastamento do estrangeiro. O que é estrangeiro? Estrangeiros são os diferentes, né? Os estranhos, né? Na palavra, no sentido mais da palavra, tá? E aí você falou portanto, do preconceito, da xenofobia com os nordestinos, aqui na região sudeste. No sentido de que, por exemplo, um paulista tem assim, um preconceito, o paulista raiz, tá, gente?
paulista ou paulistano raiz tem um preconceito para com, sei lá, um cearense, né? É uma pessoa que veio de fora, um migrante, né? Xenofobia ou preconceito não necessariamente pode acontecer como entre países, como você falou. Mas também internamente, através das regiões, né? A, a maneira como isso também forma a nossa personalidade, né? A presença desse fenômeno da xenofobia dificulta a inserção, né, de um cearense, por exemplo, né? E se ele não tiver uma condição econômica boa, né? Por exemplo, hipoteticamente, tá? Ele acaba entrando em trabalhos mais valorizados, assim, né? Teoricamente. Se ele tiver tido lá no Ceará uma condição melhor, ele pode ter uma oportunidade de ter uns trabalhos melhores, mas essa coisa do estrangeiro, de quem vem de fora, né? Principalmente, essa coisa, independe de que estrangeiro seja, mas essa coisa de alguém que vem de fora, né? E para entrar no lugar onde você está, né? E como é que é essa convivência, né? E aí, geralmente, o que surge é a xenofobia, né? As pessoas não aceitam, né, conviver com o diferente, né? Não está acostumada a conviver com o diferente. Já começa aí, né? Desde a tenra idade, né? A gente não acostumado, não convive com o diferente, né? Ao longo da vida, da história da vida. E aí isso dá margem muito grande para você querer conviver com quem é igual a você, né? Não só igual de origem, de cultura, mas igual até de aparência, né? Eu vou me conviver só com as pessoas que parecem comigo, né? Esteticamente, assim, né? Assim, e Que gera uma familiaridade, né? E daí, assim, é uma pena porque você perde a oportunidade de aprender coisas novas, né? Porque acaba sendo uma mistura de conhecimento que engrandece a gente como ser humano, né? Tudo que é novo expande a nossa consciência, né? E a gente está vivendo num mundo globalizado, né? Cada vez mais vai ser necessário esse tipo de comportamento, de saber lidar com pessoas que vêm de outras origens. Né? E você até falou, esqueci de comentar, assim, o quão importante, né, a questão da representatividade, né? Então, assim, tanto nas mídias sociais, quanto também, você falou da escola, né? Então, o quão é importante, né, poder ter diversidades étnicas dentro de uma sala de aula para que essas crianças, elas já cresçam naturalizando isso. A gente vê um movimento muito legal, assim, que é muito doido de pensar o quanto demorou para acontecer. A gente é um país, né, afrodescendente, então, por exemplo, muito recentemente que foi ter, por exemplo, na nossa cultura de novelas, uma protagonista preta, né? E isso é muito, na verdade, já teve, assim, alguns anos atrás, mas assim, é muito espaçado, sabe? E agora é muito legal, porque você liga a TV e você vê que não só o protagonista, mas, tipo, boa parte, né, do elenco, assim. Então é isso, né? Para que meninas, crianças mais novas, elas possam se reconhecer, né? Elas possam identificar as características físicas dela através do cabelo, através da cor, e não sentir que ela é inferior, né? Porque muitas vezes toda essa mensagem implícita passada, né, nas mídias gera essa sensação de inferioridade, né? De novo, a mídia, a televisão, a rede social, ditando como que deve ser a sociedade, a felicidade, a convivência. Sim. E o que é muito louco, porque assim, a gente tá num país que é miscigenado, né? Então, assim, a gente tem uma forte influência aí, tanto da Europa, quanto, né, muitos japoneses vieram para o Brasil, né, para poder plantar aí, mexer na agricultura, nas plantações de café. Tem também, né, os africanos que chegaram, infelizmente, através, né, da escravidão. Então, assim, a nossa cultura, ela se constituiu por essa mistura mesmo, né? Então, a gente acaba que é um pouco de tudo. Mas legal, assim, acho que se a gente for falar de cultura também, Lucas, até já caminhando para a gente encerrar, é bacana a gente pensar como a arte também pode ser uma ferramenta de expansão da consciência, né?
Então, é interessante a gente pensar que, por exemplo, até tem meio que um estereótipo, assim, de, aquela pessoa tem alma de artista, né? Porque, normalmente, isso acaba carregando elementos de uma pessoa um pouquinho mais desconstruída, uma pessoa um pouquinho com a mente mais aberta, né? Então, assim, a gente sabe que a arte, ela pode ser um elemento muito importante para que a pessoa, ela se conecte com a sua individualidade. A gente até tem a interface aí da arte-terapia, né? Uhum, a arte é a expressão, né, basicamente, né, e no caso aqui da nossa conversa aqui de saúde mental é a expressão de si, né, e aí a arte tem um papel fundamental, né, nesse negócio de expressão de si, assim, de oportunizar um momento de expressão de si, né, através Sim. da arte, né. Tem uma frase que eu gosto bastante sobre arte, que é do filósofo Nietzsche. Ele fala assim que a música é uma forma de lidar, é uma forma de como pode falar? Uma forma de lidar, não, uma forma de expressão da dor, né? A música é uma forma de você conseguir expressar a dor, né? E o nosso trabalho é mais ou menos isso. Basicamente isso. É você fazer com que as pessoas expressem os seus sentimentos. O que você está sentindo, o que você é, né? Como que você está naquele momento, né? E não reprimir, né? Reprimir para quê? Geralmente se reprime isso para dar espaço pro mundo como ela desempenho técnico, atender às demandas sociais, do lucro, do dinheiro, Uhum. da felicidade enquanto consumo, né? Então a gente precisa reprimir nossa subjetividade em prol disso, né? Então a arte, né? Eu falei da música, música é uma arte, né? Então a arte tem uma importância fundamental nisso aí, né? Mas muito legal mesmo, faz muito sentido, assim, quantos álbuns de artistas famosos não foram escritos e eles falam que, né, que tava no momento de luto, tava no momento de desamor, né, então realmente vem como uma forma de você se expressar, inclusive muitos movimentos contraculturais, né, eles aconteceram através da música, então o movimento do rock, né, o punk também, né, o movimento hippie, então assim... É uma maneira de você também trazer que a cultura, assim, é legal, a gente não falou isso, mas assim, a cultura ela não é estática, né? Então, à medida que o mundo vai avançando e as gerações vão mudando, muitas vezes tem esses movimentos contraculturais justamente para falar, não, não é mais assim, agora a gente pode pensar de uma outra forma, né? Então, a arte, ela acaba evidenciando muito isso, né? A maneira de você se expressar e se conectar com a sua individualidade, né? Eu gosto de ver cultura e arte da seguinte maneira: cultura é o que existe, é o que temos, e a arte é o que ainda teremos, é o que ainda está por Sim. existir, né? Uhum. Então a arte tem esse impulso para ampliação, para abertura, né? Muito legal, faz muito sentido. É isso. E assim, até, né, dentro da minha abordagem da psicologia junguiana, tem muitos terapeutas que trabalham com arte terapia. Eu não trabalho, mas assim, a própria Nice da Silveira, né, que é que era uma psiquiatra muito famosa, que fez um trabalho, inclusive, junto com o Jung. Tem até o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, né, que tem as amostras, né, que ela acreditava muito assim, não. Ela remoldou muita coisa dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Então, parando com aqueles tratamentos mais intensivos, de choque, invasivos, fazendo tratamentos de terapia ocupacional, né? Através da arte, e de lá saiu muita obra de arte, assim, muita pintura incrível, sabe? Então, é isso, assim, acho que, não sei se a arte a gente pode meio que atrelar também o quão um hobby é importante na vida de um ser humano, sabe? Você ter aquilo que às vezes você faz para além do seu trabalho, né? Para você, tipo, desconectar um pouco, né? E às vezes, através do se desconectar, você se conecta com você, né? Você se desconecta do mundo externo e se conecta com você, né? Mas muito legal. Lucas, acho que por hoje é só. Queria agradecer muito a sua participação. Foi ótimo o papo aqui, adorei. Queria que você divulgasse o seu site. Você tem um site, não tem? Para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Lucas? Tenho sim, psicólogo lucaskem.wixsite.com. Esse é o meu site e tenho a agenda aberta, ficou à disposição. E queria também agradecer profundamente, né, a oportunidade para a Ana, o pessoal que está aqui,
Muito obrigado para vocês que nos assistiram até aqui. Legal, a gente deixa também na descrição do vídeo aí o site do Lucas. Aproveito para divulgar também, né, o meu canal de comunicação, o meu Instagram, que é amplamente.psicologia. Tô no Instagram e no TikTok, com assuntos referentes à psicologia e saúde mental. E é isso, gente. Muito obrigada por mais um podcast e a gente se vê no próximo programa.